Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldo e se ao fim desse vídeo ele tiver sido útil a você e você tiver aprendido alguma coisa nova, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam aprender com ele também, beleza? Então, bons estudos e vamos fazer exercício. Mais um exercício do passe aqui, o FMS 2018, 19, 20, primeira etapa, prova de 2018. Vamos fazer aqui o 20. Função modular. Pessoal, eu vou explicar como faz esse exercício aqui. A gente faz esse exercício em 5 segundos, não estou brincando. Eu vou ler e aí a gente vai fazer ele rapidamente. Mas função modular não é assim, não é simples assim. Então depois eu vou explicar por que a resposta certa está certa. Mas para achar a resposta certa não foi tão difícil nesse exercício aqui, vamos lá. Na aula de matemática, o professor explicava o conceito de funções por partes e escreveu um exemplo no quadro. Isso é uma função por partes. É quando a função tem mais de uma lei. Aí depende do número que você quer pôr nela. Se você quiser pôr um número menor ou igual a menos 4, tipo menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, você tem que usar essa conta. Se você quiser pôr um número entre menos 4 e 1, ou seja, menos 3, 2, 0, 0,5, esses números assim, você tem que usar, a resposta é 5, não tem nem conta, a resposta é 5. Agora, se você pegar um número maior ou igual a 1, 2, 3, 5,7, 5,8, qualquer número maior que 1, você tem que usar essa conta. Isso que significa função por partes, beleza. Função por partes aparece de qualquer forma que ele quiser, mas geralmente aparece no módulo. Logo, após, lançou um desafio. Escrever a função dada por partes usando como exemplo a definição de módulo. O vencedor do desafio ganharia 2 pontos na nota da próxima prova. O aluno Thales venceu o desafio, sendo assim, Thales reescreveu a função da seguinte forma. Eu não vou ensinar você a reescrever a função, porque não é isso que você tem que fazer no vestibular. Você não vai perder tempo reescrevendo a função. Você tem só que marcar a resposta certa. Então eu vou te mostrar como que eu marquei a resposta certa. Mas aí eu vou te mostrar por que a resposta certa é certa mesmo. Pessoal, isso acontece também em função trigonométrica. Então a dica é, ele te deu um gráfico, que nem a função de partes aí, e ele quer saber qual das leis abaixo está certa. Põe um número. Pega o exemplo que ele deu, coloca um número fácil de fazer conta e vê qual das alternativas segue o mesmo resultado. Você tem que ganhar tempo no vestibular. O vestibular você não tem que mostrar no vestibular que você sabe o conteúdo. Você tem só que marcar a resposta certa para ir fazer sua faculdade e ser feliz. Então, eu vou usar 0, que é facinho. Então, x igual a 0. Se eu quiser saber quanto que dá, eu tenho que saber onde que eu tenho que pôr. Então, 0 não é menor ou igual a 4, está aqui, 0 está aqui. Então, f de 0 é 5. Tem que dar 5. Então, f de 0 é 5. Agora eu vou ver qual dessas alternativas que se eu pôr 0 no x vai dar 5. Então, se eu pôr 0 aqui, 0, aí fica só 8. Módulo de 8 é 8 mesmo, é positivo 8. Mais 5 não é 5, dá 12. Se eu pôr 0 aqui, cancela, fica 1 menos 4 menos 3, está errado. Se eu pôr 0 aqui, cancela, 3 mais 1, 4, não é 5. Se eu pôr 0 aqui e 0 aqui, 5 mais 3, 8, não é. Se eu pôr 0 aqui e 0 aqui, vai ficar menos 1 mais 4, 3. Pronto, letra E. É assim que você vai fazer no vestibular. Professor, mas e se mais de uma der certo? Aí você pegava uma daqui, tipo menos 5, menos 6, fazia a continha e testava nas que empatou. Ah, e se der certo também? Aí você pegava uma daqui, tipo 2, 3 ou o próprio 1. Vê qual que dá certo. Professor, e se eu fizer 5 números e os 5 empatar ainda, ficar entre duas, entre duas, entre duas? Aí você faz o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou te mostrar por que essa letra E aqui vai ficar desse jeito. Tá? O exercício acabou, tá, pessoal? Vou explicar agora se você quer entender por que a resposta é essa, para lembrar um pouquinho as regrinhas de módulo. Mas a resposta do exercício é essa mesmo. Eu coloquei 0 ali, testei e deu só a letra E. Mas como que a gente sai daqui e chega aqui? Tá, o negócio é o seguinte. Módulo de 5, só lembrando aqui que é módulo, é 5. Módulo de menos 5 é 5. Pessoal, eu quero que vocês entendam o módulo. Assim, a regrinha fácil que a gente fala para os alunos é, professor, o que é módulo? Ah, é um número positivo. Isso é o que o pessoal costuma falar para o aluno entender logo o que é. Mas isso não é, assim, preciso. Entenda o módulo como tamanho. Se eu tenho R$5, qual é o tamanho da minha fortuna? 5.
Agora, se eu devo 5 reais, então eu tenho menos 5 reais. O que eu tenho é negativo. Agora, qual é o tamanho desse número? Qual é o módulo dele? Qual é o tamanho da minha dívida? Ainda é 5. Então, quando a gente fala em tamanho, não faz sentido falar positivo ou negativo. Isso que é módulo. Eu sei que é confuso a gente criar um termo para tamanho, mas é isso. Quando a gente fala de módulo, a gente está perguntando o tamanho daquela coisa. Quando o problema da nossa vida real não me interessa se é positivo ou negativo. Quando eu só quero realmente saber é o tamanho, entendeu? Então isso é módulo. O problema é quando eu pergunto para você qual é o módulo de x. Aí tem aluno que fala, ah, professor, é x, para ficar positivo. Mas quem disse que x é positivo? Você não sabe qual é o sinal do x. Não, sei sim, professor, é positivo aqui. Ó. Não, não, não. Estou falando o sinal do número que o x representa. X é um número que você não conhece. E se você não conhece, você não sabe o sinal dele. Agora eu quero que vocês entendam o que eu fiz aqui. Ó. Quando eu perguntei o módulo de 5, eu disse que é 5. Ou seja, eu só repeti ele. Quando eu perguntei o módulo de menos 5, eu falei que é 5. Eu tive que trocar o sinal. Por que aqui eu repito e aqui eu troco o sinal? Porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então é essa regrinha que eu quero que vocês entendam para o x. Qual que é o módulo de x? Você não sabe, então você tem que me dar as possibilidades. O módulo de x vai ser o próprio x, se ele for positivo. Se ele for positivo, se ele for um número positivo, ué, professor, mas é só você saber. Não, não tem como eu saber qual que é o x. Então você tem que me dar as opções. Qual que é o módulo de x? Ele é x se for maior ou igual a zero. E ele é menos x, ou seja, troquei o sinal que nem eu fiz aqui. Não troquei o sinal, ó, que era menos 5 virou mais 5. Então você vai trocar o sinal do x, mas você só vai trocar o sinal do x se o x que tiver lá for negativo, como é o menos 5. Então quando eu pergunto módulo com letra, a resposta é essa. As opções. Quando eu pergunto módulo com número, você me fala qual é. Quando eu pergunto módulo com letra, você não me fala qual é, você me dá as opções. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa disso aqui. Qual que é o módulo de x menos 1? Ué, módulo de x menos 1 vai ser x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual a zero. Aí você passa o menos 1 para lá, x maior ou igual a 1. Então qual que é o módulo de x menos 1? X menos 1 mesmo, se você usar um x maior ou igual a 1. E vai ser menos x mais 1, reparem que eu troquei o sinal, que nem eu fiz aqui, ó. Só que como tem mais de um termo, eu troquei o sinal dos dois. Mas você só vai fazer isso se o x for menor que 1. E qual que é o módulo de x mais 4? Ué, módulo de x mais 4 é o próprio x mais 4. Se o x mais 4 for maior ou igual a 1. Passa o 4 para lá, desculpa, aqui 1 não, que 0. Passa o 4 subtraindo, fica menos 4, né? Então x maior ou igual a menos 4. E o módulo de x menos 4 vai ser menos x menos 4, né? Trocado o sinal, se o x for menor que esse menos 4. Tá, professor, mas não está parecido com isso aqui ainda. Vou mostrar agora. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Quais são as principais informações que a gente conseguiu aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui vale ouro. Porque essa conta, você vai fazer contas diferentes dependendo da onde você estiver. Estou querendo dizer isso aqui, ó. Então, como é 1 e menos 4, eu vou fazer um corte aqui no menos 4, um corte aqui no 1. Aí o que eu estou querendo dizer? Essa conta, x menos 1 mais x menos 4, ela vai ter aparência diferente dependendo de onde você estiver colocando os valores de x ali. Se você colocar valores de x daqui, você está antes do menos 4. Antes do menos 4. Qual dessas duas você vai usar se você está antes do menos 4? Essa aqui, né? Menor que 1. Então, essa aqui, né? Então, essa conta aqui, módulo de x menos 1, nessa região, antes do menos 4, é menos x mais 1. Sacaram? Nessa região, antes do menos 4, essa conta ela vai ter essa aparência, porque é menor que 1. Porque está antes do menos 4. Mas,
essa daqui. Mas qual dessas eu vou usar? Antes do menos 4, vou usar essa aqui. Menos x menos 4. Menos x menos 4. Então, antes do menos 4, essa função tem essa aparência. Então, a conta fica menos 2x menos 3. Arrumei aqui. Menos 2x menos 3. Aí já começa a aparecer, ó. Menos 2x menos 3, se for menor ou igual a menos 4. Tá vendo? É a primeira linha. Tá aqui. Quanto que vai dar essa conta aqui? Bom, essa conta aqui vai dar menos x menos 3, se o seu x estiver aqui antes do menos 4. E se estiver entre menos 4 e 1? Vamos ver. Esse cara vai ser qual desses dois? Aqui. Repara que está antes do 1 ainda. Então, a gente ainda está usando esse aqui. Então, menos x mais 1. Menos x menos 1. E esse cara aqui ó, já está depois do menos 4. Então, a gente vai usar esse aqui. Mais x mais 4. Menos x mais x corta. 4 menos 1, 3. Aqui que eu fiz de errado. Aqui eu fiz de errado. Aqui é mais. E Aldinho. Não é fácil não, hein? Tem que mudar o sinal, né? Mudei o sinal do x, mas não mudei o sinal do 1. Isso. Agora tá certo. Não é porque eu errei o sinal que eu falei alguma coisa errada. Tá? Tudo que eu falei até agora tá certo. Então vamos lá. Menos x mais x dá 0. 1 mais 4, 5. Aí temos a segunda linha. Entre menos 4 e 1, sempre vai dar 5. Por que sempre vai dar 5? Porque eu vou ter que usar essa conta com essa conta e o x cancela. Não é mágica, tá vendo, pessoal? Tem um motivo. E depois do 1? Depois do 1, esse cara aqui eu vou usar quem? Depois do 1 eu vou usar o x menos 1. Então fica x menos 1. E depois do 1, esse daqui eu vou usar quem depois do 1? Maior que menos 4. X mais 4. Mais x mais 4. Então fica 2x mais 3. Olha aí a terceira linha. 2x mais 3. Agora, gente, pegar isso aqui e fazer virar isso aqui, eu nem tento, porque deve dar muito trabalho. Isso aí não é o caminho certo para fazer. O caminho para fazer o exercício é esse aqui. Agora, como eu disse, se você chutou aí alguns números e você está vendo que não vai desempatar, e você sempre fica entre 2, entre 2, entre 2, aí você pega um deles e faz o desenvolvimento. Por exemplo, se a gente tivesse entre a D e a E, você ia escolher tipo a D, ia desenvolver a D do jeito que eu ensinei aqui, e ia ver que não tem nada a ver com isso aqui. Então, na letra D, a letra E. Ponto final. Sacaram? Exercício de módulo dá trabalho mesmo, viu, pessoal? Mas tente ganhar tempo antes de fazer a parte difícil. Não deu para ganhar tempo? Tudo bem. Desenvolve e manda ver, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro minha explicação aí de módulo. Cai pouco em vestibulares, só que o PASSE tem pouco conteúdo que cai no PASSE do primeiro ano, da primeira etapa. Então, módulo é capaz de cair mais. Cai em Enem? Muito pouco. Cai no vestibular da UFMS? Muito pouco. No PASSE da primeira etapa? Cai. Cai porque tem pouco conteúdo que cai. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.